Os senadores Fernando Bezerra e Alessandro Vieira cobraram, ao final da sessão desta quarta-feira, o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, sobre o agendamento da sabatina de André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro ao cargo de ministro do STF. Em sua fala, o senador Fernando aproveitou que o presidente da CCJ havia acabado de aprovar requerimento de audiência pública sobre a proposta da reforma política e eleitoral para fazer a cobrança ao senador. Vamos assistir. Eu não queria parecer inoportuno, mas queria apelar para esse espírito que Vossa Excelência hoje está possuído, de poder fazer uma indagação sobre a sabatina do nosso ministro André Mendonça. Vossa Excelência poderia definir a data para a apreciação da indicação do ministro André Mendonça. Esse é o apelo que lhe faço. Muito obrigado, senador Fernando. Vamos deixar o meu espírito para este entendimento. De outros entendimentos vai ser no outro dia. Senador Alessandro. Da mesma forma, senhor presidente Davi Alcolumbre, mas não na linha do nosso elegante líder do governo, eu lhe faço elegante. Fernando Bezerra tem vários defeitos, mas é um homem elegante. Não há como não repetir nos termos que lhe fiz a pergunta na sessão passada. O senhor tem condição de apontar um único motivo republicano para não fazer o agendamento de uma sabatina, senhor? Senador Alessandro, depois que Vossa Excelência se lançou candidato a presidente da República, Vossa Excelência começou com essas frases de efeito. Não, eu estou lhe cobrando como lhe cobro, não é de hoje. E não é de hoje. O senhor não tem capacidade de pegar esse microfone, senador, que a minha paciência, e dizer qual é o motivo que o senhor tem para não agendar uma sabatina. Sabemos. Fique tranquilo. Espero que a vergonha também seja. Fique tranquilo, senador. Vossa Excelência respeite um senador da República. Da mesma forma, respeito vai e vem. Eu lhe apresentei uma questão de ordem. Vossa o senhor não me respondeu. Está há alguns meses ofendendo este senador, seja na presidência do Senado ou como senador da República. Eu peço para Vossa Excelência respeito a um colega senador. Nunca lhe desrespeitei. Peço a Vossa Excelência respeito à sua função como presidente. Repete em todas as reuniões falas de efeito para os veículos de comunicação depois que Vossa Excelência lançou a sua pré-campanha presidente da República. Não, eu critico Vossa Excelência desde 2019. Que eu vou presidir esta comissão com seriedade. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Vamos a Brasília, então. José Maria Trindade. Está aumentando a pressão, hein, Zé, sobre o senador Davi Alcolumbre, mas mesmo assim ele resiste, né, Zé? É a pergunta de $1 milhão, né? O que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça está exigindo para colocar em votação, ou seja, cumprir a sua obrigação de colocar em votação, né, a indicação do presidente da República para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Um motivo republicano, ele não soube citar, e é uma questão de ordem. Pelo regimento, quando se apresenta uma questão de ordem, ela deve ser respondida, inclusive com argumentos constitucionais e com base no regimento interno do Senado e da própria Comissão de Constituição e Justiça. Então fica a grande pergunta: o que será que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça está exigindo, está aguardando para cumprir a sua obrigação de colocar primeiro em sabatina e depois em votação a indicação de um indicado para o Supremo Tribunal Federal. Ele saiu da presidência, esperava ir para a esplanada dos ministérios, mas o presidente Jair Bolsonaro era muito criterioso ali na indicação de ministros, né? E aí o que acontece? Ele está com raivinha e não coloca André Mendonça para fazer a sabatina. A expectativa ali, dizem alguns, é de que, inclusive, que houvesse um número maior de adesão para colocar Augusto Aras como ministro do Supremo, porque os contrários à Lava Jato querem assim, porque o Augusto Aras falou mal da Lava Jato e acabou ganhando a paixão de parte do Senado Federal. Mas a função de indicar o ministro para o Supremo é do presidente Jair Bolsonaro. E ele confirmou, disse que não vai retirar o André Mendonça, não. Então, agora cabe ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça cumprir a sua missão. As repercussões estão crescendo, e inclusive evangélicos, né, representantes evangélicos, estão vendo aí nessa posição uma retaliação e uma resistência ao povo evangélico, uma resistência à fé do ministro
indicado para o Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, para que o processo não siga. Eu não sei onde o presidente da Comissão de Justiça foi encontrar esse poder aí de colocar em não ou não em votação uma indicação do ministro para o Supremo. Enquanto isso, o Supremo está com 10 ministros, né? A Constituição não está sendo atendida quando diz que devem ter 11 ministros. E aí, Augusto? Vou botar os pingos nos is aqui. A lei determina que, depois de indicado pelo presidente da República, o candidato a uma vaga no Supremo tenha uma sabatina, seja submetido a uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, a única coisa que tem a fazer o presidente é marcar a data. Por que ele não marca? Ele está indignado com o presidente Bolsonaro por duas razões. Primeira, ele acha que o presidente Bolsonaro não se esforçou suficientemente para impedir que o irmão dele, candidato a prefeito de Macapá, fosse derrotado. Isso passou. A segunda razão, mais recente, ele não se conforma porque o presidente Bolsonaro retirou-lhe o privilégio de distribuir como quisesse verbas da União. Ele tinha uma bolada que ele poderia distribuir, não tem mais. Portanto, o que ele está fazendo é uma chantagem. Agora, vamos para a segunda etapa. Incorre no crime de prevaricação todo funcionário público que não cumpre ou retarda o cumprimento do seu dever por sentimento ou interesse pessoal. Dá para ler, você lê, esse capítulo está assim, ele desenha o Davi Alcolumbre. Ele está cometendo crime de prevaricação. Depois que o ministro Lewandowski pediu a ele que explicasse porque ele mantém o Supremo com 10 ministros, o que pode provocar empates que atrapalham tudo. Você não pode desfalcar uma corte composta por 11, nem de uma toga, etc. Depois dessa, ele vai ter que dar explicações que não tem. Se ele admitir que está fazendo isso pelos motivos reais, ele deve ser processado e punido por chantagem e prevaricação. Diga, Fiuza. Um debochado, né? Vocês viram bem a cena, vocês viram bem o tom desse senador que se desmoralizou como um representante, né? Como um parlamentar. Se desmoralizou porque ele está sequestrando a instituição que ele deveria representar. Ele está achando que o mandato que foi conferido lá pelo povo do Amapá a ele é uma propriedade privada dele, que é um quintal dele. E ele sentou em cima. Ele não cumpre a sua função pública, não, porque ele não quer. Porque vocês viram a cena, vocês assistiram muito bem o questionamento lá do senador Fernando Bezerra. Ele disse, não, hoje eu vou ser benevolente, sei lá qual era o termo, só com outros assuntos. Com esse aí, não. Debochado, cínico. Cínico. Agora, eu quero dizer o seguinte... O que acontece assim, com um policial que é chamado para uma ocorrência e diz não vou, por exemplo? Só para citar um bombeiro, ou um médico, um motorista de ambulância. Eu não vou. O que acontece com essa pessoa? Né? Numa instituição saudável, essa pessoa será afastada da sua função, ou essa pessoa será repreendida, ou o seu comportamento será corrigido, possivelmente colocando outra pessoa no lugar para fazer. Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? O senador Alcolumbre, que presidiu muito mal o Senado Federal, muito mal, num período triste de obstrução da agenda nacional para fazer política contra o governo, que é o que ele está fazendo agora, sentado aí neste colinho desse consórcio antibolsonarista, né? Isso aí, olha,
Isso aí dá cama para o Renan Calheiros. Força, Renan. Força, Davi. É força todo mundo que quiser sabotar, não é isso que está acontecendo? É exatamente isso. Agora, o Alcolumbre foi sucedido pelo Rodrigo Pacheco. Então, quando eu falei de cadeia de responsabilidade, eu quero dizer o seguinte: onde é que está a instituição, o representante máximo, o líder dessa instituição, o presidente do Senado Federal, diante desse comportamento de sabotagem ostensiva? Está tudo bem, senador Rodrigo Pacheco? O senhor compactua com isso? O senhor acha que está legal? O senhor acha que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça pode zombar do rito institucional? O senhor acha que o STF pode ficar com 10? É isso aí? Que nem no futebol, expulsou um, joga com 10. O que o senhor está achando, o senador Rodrigo Pacheco, desta afronta, dessa postura de um senador escarnecendo da sua própria instituição, dizendo que não vai marcar não e pronto, debochado, zombando das pessoas? Então, isto tem cúmplices, vários cúmplices, né? A começar por esse estado de coisas, né? Estão fingindo, querem derrubar, mas não é Bolsonaro, não é Bolsonaro. Nós vimos esse mesmo cercadinho no Temer, então não adianta fulanizar, né? O Temer era o vampiro, o malvadão da galáxia, a gente viu isso. Vocês não querem democracia. Vitor, para concluir, esse tipo de ação assintosa contra a instituição, contra a democracia, de personagens como Davi Alcolumbre, eles insuflam a população. A população foi civicamente às ruas no 7 de setembro, inundando as ruas deste país por causa desse tipo de expediente. Porque ela está vendo que ela precisa mostrar a sua força na sua representação física. E ela mostrou. E ela olhou para o lado, o cidadão, o indivíduo olhou para o lado e viu que é forte. Então, vocês continuem provocando. Vocês são os conflagradores desse país. Vocês continuem provocando dessa maneira que vocês vão ter que medir forças com aquela gente toda. Sabia? É disso que se trata. Vocês estão aí muito corajosos, com essa imprensinha apodrecida, né, inventando história, fake news de grife, né, com essas mesadas que vêm aí, né, de regimes externos, né, essas fundações bilionárias que estão dizendo, faz isso aí. Vocês acham que ninguém está vendo? Vocês acham que ninguém está vendo o jogo de quebrar as pernas da democracia? Está todo mundo vendo, e aquele povo na rua do 7 de setembro, que vocês fingiram que não viram, e depois disseram que era golpe, também está vendo isso aí. Para fecharmos, Cris, 2 minutos. Então, estou ouvindo vocês e lembrando da senadora Simone Tebet na CPI, lá chamando o ministro Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, de menino mimado, aquele ato de clara falta de educação, para dizer o mínimo. Podiam ter tirado ela da CCJ, da CPI, e trazer para a CCJ para ela falar usar essa mesma adjetivação ali para o Davi Alcolumbre, porque parece um menino mimado, né? Batendo o pé. Ai, não me deixaram, não me ajudaram, como disse o Augusto Nunes, não me ajudaram a eleger meu irmão prefeito, então também não ponho para votar não ponho para realizar essa sabatina aqui do ex-ministro André Mendonça. Ou então o presidente Bolsonaro não me deu um cargo no ministério, então agora ele vai ver o que eu faço agora? Então, parece um menino mimado, né? E aí a gente ouve a resposta. Eu anotei a frase aqui, Fius, a frase que ele disse quando o líder do governo, Fernando Bezerra, cobra a análise da indicação de André Mendonça. A frase é a seguinte: vamos deixar meu espírito para outro dia. Eu não sei exatamente o que ele quis dizer com isso, não entendi. Confesso que eu não entendi essa frase. Vamos deixar meu espírito para outro dia. Mas eu gostaria de falar com os eleitores do Amapá. Que tal deixar o espírito do senador Davi Alcolumbre para outro dia, que não o dia da eleição? Ele vai pedir o voto de vocês de novo. E só lembrar vocês que não é só essa votação que ele está sentado em cima. Quando ele era presidente do Senado, ele sentou em cima de 36 pedidos de impeachment de ministros do STF, sendo que 17 desses 36 pedidos eram contra o ministro Alexandre de Moraes.
Ele sentou em cima, arquivou todos, e também de 2 pedidos de impeachment contra o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Então, por que ele faz isso? Provavelmente motivos não republicanos. O senador Alessandro Vieira ali perguntou, né? Me deu um motivo republicano para não ter colocado ainda em votação e não ter realizado a sabatina de André Mendonça. E aí ele vem com aquele monte de impropérios ali, o senhor me respeite como senador da República. Aí ele se acha mais autoridade que todos ali, porque agora não é presidente do Senado, mas é presidente da CCJ, continua sendo melhor que os outros, é isso que ele acha. E no fim, aquela baboseira ali fala rapidinho e declara encerrada essa sessão. Então, além de ser menino mimado que não põe para votar, ele não quer mais discutir nada, declara encerrada a sessão. É o dono da bola, né? Pega a bola e vai embora, ninguém mais joga. É muito triste, né? Um cara que já foi presidente do Senado, que preside a CCJ, que é a comissão mais importante, se dando a esse, né? Se colocando nesse papel. Eleitores do Amapá, estejam atentos, porque ele vai voltar, ele vai tentar voltar, vai pedir o voto de vocês. E o Brasil inteiro espera que vocês tenham responsabilidade na hora de escolher quem vai representar o Amapá, porque está muito mal representado no Senado.